Olá, pessoal. Esse é um módulo de critérios de seleção típicos de editais, parte um, critérios relativos ao projeto. Então, esses são critérios relativos à proposta que você está apresentando. A parte 2 vai ser sobre competências organizacionais, o que os financiadores olham com relação às competências da organização, e a parte 3 são critérios relativos a temas. Bom, um dos critérios mais básicos sobre projetos justamente são. Desculpa, estava com dificuldade aqui de mudar o slide. É, Primeiro critério, coerência e clareza. Então, sua proposta é clara? Existe uma conexão entre o contexto que você apresentou, os objetivos que você quer alcançar, as atividades que você está propondo, a metodologia, os resultados e o orçamento? Porque muitas vezes a gente recebe projetos que não tem pé nem cabeça. Você começa a ler uma coisa, ele explica uma problemática de contexto, mas aí as atividades não estão relacionadas com aquilo, os resultados não estão relacionados com aquele problema, e o orçamento, então, é para outra coisa completamente diferente. Então, isso com relação à coerência. Com relação à clareza, às vezes pode ser que você tenha na sua cabeça muito claro o que é o seu projeto, né? Você conhece o projeto de frente para trás, de olho fechado, mas a pessoa que está lendo não necessariamente sabe tudo o que você sabe. Então, um bom exercício aqui com relação a para que você tenha certeza se sua proposta está clara, ela obviamente está clara para você, mas não necessariamente ela vai estar clara para uma outra pessoa que leia. É que você peça para alguém que não conheça o seu projeto ler, e daí você pergunta: o que que você entendeu? Resume para mim aqui o que que era esse projeto. Se a pessoa conseguir te contar de volta e te explicar o que que era aquilo, isso significa que a proposta está clara não apenas para você, que conhece todos os detalhes, do projeto, da sua realidade, do contexto e da sua metodologia, não necessariamente, né, ela vai estar clara para a pessoa que está lendo. Então, com relação à coerência e clareza, só lembra também de uma outra coisa. Muitas vezes, muitos financiadores atribuem notas numéricas para cada um desses critérios, né? Notas de 1 a 3 ou notas de 1 a 5. Também um outro exercício que você pode fazer é se auto-auditar e tentar atribuir notas. Ó, será que isso daqui está claro? E tentar aprimorar antes de submeter. Viabilidade. Viabilidade significa se é possível executar aquele projeto. Será que a pessoa que está propondo tem experiência naquele tema? Será que o projeto tem a estrutura necessária para realizar aquilo? Será que o orçamento é compatível com as atividades propostas? Então, a gente já recebeu o projeto que, por exemplo, a pessoa dizia que iria impactar 17 mil pessoas com aquele projeto. Só que na cidade só tinha 5 mil habitantes, então eu não sei como que ela chegou à conclusão de que ela teria um alcance daquele número de pessoas. Enfim, um pouco de falta de coerência, mas aquilo também não era viável. Uma vez a gente pegou um projeto que tinha tantas e tantas e tantas atividades. Era uma colônia de pescadores, tinha uma série de objetivos relacionados a fortalecimento daquela cooperativa de pesca e geração de renda, tinha todo um outro eixo de sustentabilidade. Daí tinha, naquela região tinha problemas de afogamento, ele propunha aulas de natação para as crianças, assim, eram tantas e tantas coisas diferentes sendo propostas com um orçamento, que na época eu acho que era 30 mil reais, não era viável ele conseguir, com a estrutura que ele tinha e com aquele recurso, tudo aquilo. Enfim, a gente acabou até que apoiou o projeto e pediu para ele simplificar a proposta, mas a viabilidade tem a ver com o orçamento, tem a ver com os recursos, com a estrutura, com expertise e, enfim, será que essa proposta é executável dentro desses parâmetros?
Inovação. Esse é inovação ou criatividade, né? Será que a proposta é original ou criativa é, dentro de pelo menos uma área, né? Talvez com relação às atividades, talvez com relação ao método ou à abordagem, mas financiadores estão sempre procurando propostas que sejam diferentes daquelas que ele já financiou. Quem sabe incubar uma nova metodologia. Então, abordagens inovadoras sempre costumam ser critérios de seleção de projetos e então vale a pena você pensar também, será que isso que eu estou propondo, existem muitas outras propostas que vão ser parecidas com essa, ou tem algo que eu possa fazer que tem uma abordagem um pouco diferente? Potencial transformador. Isso era a base de todo o critério de seleção da Brasil Foundation. Inclusive, a palavra transformador fazia parte da missão. Na própria a missão da Brasil Foundation, a missão original era mobilizando recursos para ideias e ações que transformam o Brasil. Então, a palavra transformador, transformar, sempre fez parte do DNA da Brasil Foundation. E o que que a gente olhava, né? O que que significa potencial transformador? Existe potencial transformador junto ao público-alvo, existe também o potencial transformador junto à organização. Então, a gente olhava, e também, na verdade, um terceiro eixo, um potencial transformador junto a políticas públicas. Então, vamos aqui por parte, né? Mas, de qualquer maneira, o potencial transformador significa, ele se refere à durabilidade dos efeitos daquele investimento feito para além da realização de determinadas atividades. Então, vamos comparar aqui alguns tipos de projetos. Então, vamos supor um projeto de nutrição infantil. Então, o projeto A, ele trata uma grande parte do orçamento é para a compra de alimentos e para fornecer alimentação para crianças que estão numa situação de má nutrição, por exemplo. Então, se o projeto é para a compra de alimentos, para a compra da merenda, assim que acabar o recurso, também acabam os efeitos. Os efeitos só vão durar durante o tempo que o recurso durar, né? A partir daí, a organização vai precisar de novos recursos. Um outro projeto que seria um pouco melhor dentro da nutrição, se é um projeto que vai capacitar as mães ou as cuidadoras com relação à alimentação saudável. E daí existe, por exemplo, a criação de uma horta naquela creche. E eles vão usar as hortaliças, os legumes que eles vão estar plantando ali, que têm nutrientes, e inclusive envolvendo as crianças nisso. Isso é um pouco mais transformador. Se você está capacitando as mães, elas vão entender um pouco mais sobre a nutrição e os efeitos desse investimento vão ser mais a longo prazo do que simplesmente fornecer a alimentação. Então, isso é uma coisa básica, aquela história de dar o peixe ou ensinar a pescar. E eu diria um passo além, não adianta só a pessoa saber pescar e fazer um curso de aprendizado de pesca, vamos dizer assim, ela precisa saber vender o peixe também, para efetivamente gerar renda, ela precisa conseguir vender o produto e não apenas simplesmente fazer um curso. Mas além da durabilidade dos efeitos, o estímulo ao protagonismo. Então, hoje em dia, a palavra público beneficiário está caindo em desuso e os melhores projetos são aqueles que não têm distinção entre quem é a pessoa que executa o projeto e quem é o beneficiário. Vou dar um exemplo de que não é excelente, que a gente apoiou por muitos anos, que é o Programa de Aprendizado em Células Educacionais Cooperativas, o PREC do Ceará. Eram grupos de estudos de alunos que queriam entrar no vestibular e cada aluno nessas células de aprendizado ensinava para os outros uma determinada matéria. Então, todos os estudantes, eles eram alunos e também os professores, eles aprendiam e ensinavam, eles aprendiam ensinando. E todos eles eram multiplicadores
e todos realizavam também ações transformadoras nas suas comunidades. Então, nesse caso, é um projeto transformador porque não era, por exemplo, um cursinho pré-vestibular que tem um professor contratado e os alunos, eles estão ali apenas passivamente recebendo aquele conteúdo, embora possa ser que hajam bons resultados com relação ao acesso à universidade, mas um projeto que inclua o protagonismo geralmente é considerado melhor. E a incidência em políticas públicas, não só ela vai contar pontos, se o projeto tem advocacy e algum tipo de pretensão de incidir em política pública, não só ela vai pontuar bem no potencial transformador, mas também no alcance e na escala, que é um outro critério. Então, o potencial transformador é um dos critérios mais importantes no edital da Brasil Foundation, mas em outros editais acredito que também se olhe muito para o protagonismo, a inclusão e a durabilidade dos efeitos, para além do término das atividades propostas no projeto. Uma outra coisa, olhar, que a gente olha em termos do potencial transformador, é no que aquele investimento vai causar de transformação na organização que está propondo. Então, se é uma organização muito grande e a gente vai dar um recurso pequeno, a organização vai continuar exatamente com as mesmas competências que ela tinha antes do apoio. Mas às vezes, se é uma organização pequena, em estágios iniciais, e você dá um recurso para aprimorar aquela metodologia que foi testada, e você consegue fortalecer a organização, fortalecer a metodologia. Então, já não estamos mais falando do potencial transformador no público-alvo, mas sim na capacidade da organização proponente. Então, a gente olha isso também. Então, o potencial de transformar um determinado público e pontos, nesse caso, para protagonismo, o potencial de transformar a organização, se ela vai sair fortalecida desse apoio, com aquele aporte específico de recursos, e se há a possibilidade de transformar políticas públicas. Bom, alcance ou escala. Basicamente, é o número de beneficiários e o potencial de que você consiga aumentar esse público, né? Se o projeto, por exemplo, ele é replicável ou reaplicável, qual é a viabilidade de se reaplicar aquilo em uma outra região. E, de novo, influência em políticas públicas. Então, se o projeto, por exemplo, pretende incidir em política pública, ele vai ser transformador e também vai ter um alto potencial de alcance. Vou dar alguns exemplos, né, de projetos que a gente financiou no passado que aumentavam o número de beneficiários. Então, tinha um projeto que era um projeto de dança e balé, atendia 200 crianças, mas tinham 2.000 na fila. Então, com o projeto proposto, eles conseguiram ampliar o espaço, construir mais uma sala de aula e equipar e contratar professores e conseguiram assim aumentar em 50% o número de alunos. Então, um projeto desse que atendia 200 e vai com aquele investimento passar a atender 300 crianças, isso vai pontuar bem como escala. Ele está escalando, aumentando o número de pessoas atendidas. Um outro exemplo, uma organização, estágios iniciais, fez um piloto de uma nova metodologia de um projeto, e nesse piloto foi feito com 15 jovens, os resultados foram surpreendentes, então, com o recurso que está sendo pleiteado nesse edital, a ideia é transformar esse piloto num projeto permanente, atendendo a 50 pessoas, 50 jovens por ano. Então, é algo que, se o projeto for apoiado, eles vão aumentar de 15 para 50 jovens. Então, quando há um aumento do número de beneficiários, e você consegue demonstrar isso no projeto, que com aquele recurso que você está pleiteando, você vai ampliar o número de pessoas. Um outro eixo, se existe protagonismo ou multiplicadores, você vai estar escalando essa metodologia para mais pessoas. Então, se você está formando multiplicadores, vamos supor jovens, esses jovens vão estar atuando na comunidade para multiplicar
um determinado tipo de conhecimento que eles tiveram nas atividades, esse projeto que tem os multiplicadores tem um maior potencial de alcance ou escala. Outro critério relativo ao projeto é a visão de futuro e sustentabilidade. Então, todo investidor quer saber o que vai acontecer quando o recurso que ele investiu acabar. Será que a organização, né, que a ONG, vai ter capacidade de continuar aquele projeto quando aquele recurso terminar? Ou o projeto vai ser descontinuado? Porque nenhum financiador quer financiar algo que não vai durar para além daquele financiamento. Então, essa pergunta é muito comum em vários editais e é importante que se tenha um plano, né? Como é que você vai dar continuidade para aquilo, para além dos recursos que você está pleiteando neste edital especificamente. Então, é importante demonstrar que tua visão, né, não é de curto prazo, não é realizar com recurso uma atividade pontual que, acabando o recurso, ela vai acabar também. E demonstrar a visão de futuro, de onde você está querendo chegar, né, o que você pretende para o público que você está atendendo. É importante demonstrar também essa visão de futuro. Custo-benefício. Esse nunca foi um critério que a Brasil Foundation adotou, mas é um critério extremamente comum em financiadores corporativos. Basicamente, é dividir assim, qual que é, por exemplo, o orçamento anual da organização dividido pelo número de beneficiários. Ou então, no projeto, qual que é o valor que está sendo solicitado para esse projeto? Vamos supor 50 mil reais. Quantas pessoas vão ser atingidas? Vamos supor 200 pessoas. Então, se você tem 50 mil reais e vai apoiar 100 pessoas, o custo por pessoa seria 500 reais, né? Se você tem com os mesmos 50 mil reais, você vai atingir 1.000 pessoas, o custo por pessoa é 50 reais. Então, eu acho complicado fazer essa conta porque é muito difícil comparar laranjas com melancias ou propostas de abordagens diferentes e o número de pessoas que vão estar sendo atingidas, mas em projetos similares, né, se você tem um projeto, muitos projetos são parecidos. É normal, assim, é comum que se compare o custo por beneficiado, tanto da organização em geral, porque é perguntado no edital qual é o orçamento anual da instituição inteira e quantas pessoas são beneficiadas por ano. Então, tem um cálculo de custo-benefício geral e há um cálculo do custo-benefício daquele projeto específico. Então, em editais corporativos, isso costuma ser levado a sério. Alguns financiadores, pessoas físicas, esse é um dos principais critérios para eles. Eu já tive contato com uma pessoa, um indivíduo que tinha um fundo familiar, ele me pediu opções de projetos para financiar, eu dei um grupo de projetos para ele ler, e eu perguntei, por que você não gostou desse? Ah, porque esse aqui tem um custo de 4 mil reais por pessoa e esse outro aqui era 500 reais. Então, a lógica de alguns financiadores é de uma conta matemática de custo por pessoa. Esse critério nunca foi um critério norteador da Brasil Foundation, mas ele é um critério norteador para alguns tipos de financiadores. Então, e muitas vezes isso é explicitado nas regras de edital que o custo-benefício é um critério. Outro critério é a relevância temática, enfim, né? Por que que o seu projeto é importante para aquele contexto que você descreveu, né? Contexto social, econômico e geográfico. Então, muitas vezes não há alinhamento. O projeto é interessante, mas não necessariamente se alinha com aquele contexto. Então, a pessoa faz uma descrição daquela temática de um jeito, parece que ela copiou no Google, na Wikipedia, alguma coisa com relação àquele contexto, mas a proposta não necessariamente
é relevante dentro daquele tema ou daquele contexto e não necessariamente transformador. Então, uma outra coisa também que é, no caso da Brasil Vantage, a gente olhava muito, assim, quando a gente abre o edital e recebe 1.500 propostas, a gente tinha um mapeamento das necessidades, das prioridades do Brasil naquele momento específico. E essas prioridades mudam de acordo com o tempo. Então, em cenários onde, né, naquele ano, 2013, 2014, que tinham aquelas as manifestações na rua, começaram a começar, né? Teve um ano, acho que foi 2015, que a gente teve uma quantidade muito, muito grande de projetos de advocacy e que não existiam antes, né? Então, basicamente, a gente sente, de acordo com o cenário e o panorama geral, o que que é relevante também dentro daquele momento de Brasil, naquele momento macro e de certas urgências, de certos temas que são importantes.